participação pública marcada para o dia 1º, que é um sábado, né, um horário que era diferente, pelo número de pessoas que falaram que viriam, a gente achou até melhor, não vem todo mundo não, porque não cabe, né? Mas para a gente é muito bom, eu acho que para o programa, ter um número maior de pessoas interessadas, enfim. Então eu vou fazer uma apresentação rápida do programa, do edital, né? Então são sínteses de algumas coisas que a gente acha que são mais importantes, e depois a ideia é tirar dúvidas na medida do possível, tá bom? Então, a gente nem preparou assim, do mestrado profissional, qual que é a diferença do mestrado. Tem muitas das perguntas que estão respondidas no site, tá? Então a ideia principal é a gente falar primeiro da novidade do edital e depois algumas sugestões para quem está interessado. Então a primeira é a seguinte, o site é a nossa fonte, né? E quem não tem o endereço é FAI/UFMG/BR/Promestre. Lá tem muitas coisas que a gente vai falar aqui e muito mais do que a gente vai falar aqui, tá? Em relação ao edital, ele não foi publicado ainda, deve ser essa semana ou no início da outra, mas já está confirmado as datas e quais são as novidades. Tem uma linha de pesquisa nova. A gente tem algumas linhas que eventualmente um ano e outro, um sim, outro não, oferecem disciplinas, então oferecem vagas, né? E esse ano não estará sendo oferecido vagas para educação infantil, né? Ele vai ser reformulado para ser educação infantil e séries iniciais, né, para 2019. E a linha nova é essa de educação e didática, docência. Educação e docência, não, educação e didática, está errado, não é? Então, didática e docência. Didática e docência. Então era isso, eu tenho que tinha uma coisa errada. Tá? Depois eu vou falar dessas linhas e aonde vocês podem se formar melhor, para quem tiver interesse. A outra grande novidade são cotas, né? A UFMG adotou, geral para a UFMG, os diferentes locais tinham a opção de fazer cota de 20% a 50%, né? Então tem um percentual de 50% de vagas reservada para negros, pretos e pardos, em cada linha de pesquisa. Tá? Então, são um total de 84 vagas, metade é o que a gente chama de concorrência ampla e a outra de cotas. Tá? Isso para a gente não faz diferença nenhuma, porque quando a gente analisa já a composição que a gente tem, é muito similar a essa. Tá? Então, na prática isso não muda, mas é uma coisa importante a gente reafirmar direitos e apoiar uma medida que para alguns cursos fará muita diferença. Então, eu vou falar um pouco de como que isso vai ser gerido, né, quando chegar na questão das vagas. Mas, basicamente, para a inscrição, as pessoas vão ter que definir em qual das... Não são 2 editais, é um só, né? Na verdade, são 2, porque um é sobre vagas suplementares. Mas nesse edital principal, ele trata, olha, assim, vamos lá para as vagas. Vai ter metade das vagas de cada linha, um número par, metade vai ser para concorrência aberta e outro para cota. Tá legal? Então, vocês na hora de inscrever, quem tiver interessado, vai ter que já definir qual tipo de concorrência que vocês estão se submetendo, né? Se é a vaga de cotas ou de ampla concorrência. Isso tem algumas implicações, eu vou falar dessas implicações, né? Deixa eu ver se eu falo na sequência. Tá? Independente da modalidade, né? O processo de seleção é o mesmo, as provas são a mesma, a avaliação é a mesma. E se caso não preencha o número, né? Bom, primeiro assim, se, digamos na das cotas, se houver desistência, é o candidato seguinte abaixo, né? Se não houver o número de vagas preenchidas, essas vagas são remanejadas para concorrência ampla e vice-versa. Na concorrência ampla, se houver desistência, são aqueles aprovados, e se não for aprovado o número de vagas, se houverem vagas sobrando, são remanejadas para as vagas de cota. Tá? Além dessa questão das cotas, haverá o que a gente chama de vagas suplementares. Tá? Essa é outra novidade. Essa aparecerá como edital separado.
São os mesmos dias, mesmos processo de seleção, mesmo processo de seleção, apenas ele tem uma diferença, talvez, na parte da língua estrangeira, mas a questão é a mesma, só que são 3 vagas para indígenas e uma para portador de deficiência. Vago, tá? O que é, quais são as condicionantes, a gente sabe que é um desafio importante para a universidade e ela ainda está pouco preparada para, por exemplo, fazer prova em braille, ter tradutor de libras, mas a gente está entrando nesse desafio e vai ser um pouco em função do número de inscritos que a gente vai ter que se adaptar para isso e se preparar para isso, tá? A universidade tem um setor que nos apoia nisso, mas a gente mesmo não sabe como vai fazer, tá? A gente já tem uma experiência com formação de professores indígenas e esse foi o objetivo de garantir esse número para esse próximo edital. Mas da primeira, né, a oferta mesmo, são de 84 vagas e vão ser 4 extras para essas vagas suplementares. Tá? Pode ser que elas não sejam oferecidas se não houver procura, mas a nossa ideia aqui é promover isso também. Então, a outra novidade é que na defesa... Eu estou falando das novidades, eu não sei se vocês têm ciência de como têm sido os editais, né? Como muitas pessoas olham o edital anterior para ver como é que vai ser, eu vou primeiro falar dessas mudanças e depois, se for o caso, a gente volta ao que é o processo, como é que ele é feito, tá? Mas, então, agora pode... A gente tem uma das etapas da seleção, são 2 etapas, né? A primeira é a avaliação do projeto e do currículo, né? E aqueles que têm 70, média de 70 nessas 2 avaliações, né? Nessa primeira etapa, vai para a segunda etapa, né? E essa segunda etapa que é uma entrevista, né? Não é bem entrevista, mas o nome oficial é isso, é defesa oral do projeto de pesquisa para avaliar a capacidade de argumentar, de responder algumas críticas ao projeto. Então, essa segunda etapa não necessariamente será presencial, tá? A ideia é facilitar de quem mora longe, ou enfim. Né? Agora, tem algumas exigências para a marcação do Skype, ou, né, da videoconferência. Tá? Isso está especificado no edital, o que tem que ter, como é que marca. No processo de inscrição, vocês já vão fazer essas definições. Olha, meu interesse é por tal entrada, na linha tal, e eu quero fazer a segunda etapa, chegando lá, eu quero fazer por Skype. Tá? Então, está aqui falando que o candidato é responsável por providenciar lá na instituição dele, já forneceu o endereço eletrônico, tem uma preparação prévia, né? A gente tem sempre o receio de o programa ser responsabilizado por uma dificuldade de conexão lá na outra ponta. Então, eu acho que essa era a última mudança, né? Defesa oral do projeto. Pode passar. Tá. Aqui estava como cronograma provável, mas é esse mesmo. É porque não foi publicado ainda, né? Então sai no Diário Oficial, assim que sair a gente vai colocar na página do programa, mas antes disso as datas são essas e eu pensei aqui, ao final tem um slide com todas as datas, dia da homologação, dia para isso, dia para aquilo, mas é muita informação que eu acho que não é o mais relevante. O mais relevante é o período de inscrição, né? Ele é o mês de julho inteiro e até a primeira semana de agosto, né? Então, esse que é o processo que dá mais trabalho, né? Fazer um bom projeto, né? E cuidar dessa inscrição. São um monte de papeizinhos, comprovantes, elas são feitas online, então eu falo papelzinho, na verdade são um monte de digitalizações, né? De arquivos digitais que vocês mandam, né? E alguns demandam uma preparação como o próprio projeto, né? Mas, então, na primeira etapa, quer dizer, a inscrição é feita em julho, início de agosto, a gente tem um tempinho para homologar a homologação, assim, a pessoa mandou todos os requisitos, faltou isso, faltou aquilo, a gente depende dessa confirmação para homologar as inscrições
todas, né? Então, divulga-se aquelas inscrições homologadas e já são passados para as linhas avaliarem os projetos, né? É um grupo grande de professores que participa da avaliação, porque qualquer identificação, por exemplo, se a pessoa for parente ou se tiver trabalhado junto, tiver sido bolsista, tem que fazer um remanejamento na banca, né? A universidade já teve muitos processos, né, natural, e recursos, então ela vai se adaptando, é muito criteriosa, né? Esse processo é trabalhoso porque ele tem que seguir à risca, né, cada um dos passos. Então ela basicamente feita pelo exame do currículo, são 30 pontos do currículo, e no currículo importa a formação, a experiência profissional e atividades acadêmicas, né? Basicamente, eu tenho a impressão que é 10%, vocês vão conferir isso no edital? Tem um barema que, à época, as linhas e a banca usa, né? Mas é basicamente isso, formação, experiência profissional e experiência acadêmica, participação em eventos, publicação de artigos e etc. Em muitos programas de pós-graduação, o que é hiper avaliado é a experiência acadêmica, o fato da pessoa já ter publicado, né? E a gente acha que esse não é o caso do mestrado profissional. A gente quer valorizar as pessoas que têm uma experiência profissional, não que a outra não tenha validade, mas é uma proporção menor, tá? Só queria dizer que quando o Bernardo fala da preparação anterior, é uma informação, é uma orientação que a gente tem tentado divulgar para as pessoas prepararem a documentação, preparar o seu projeto com antecedência. Às vezes, muitos candidatos não têm a inscrição homologada nessa fase por pressa, fez com pressa e o documento não foi, não sabia salvar em PDF, não sabia fazer um arquivo único. Então, são coisas que atrapalham a inscrição de, às vezes, um ótimo candidato. Então, por isso que a preparação com antecedência é muito importante. Essa parte do currículo é o currículo Lattes. E está lá, está na página do programa, como é que faz para cadastrar um currículo Lattes, né? É simples. E vocês vão ver, ele é um formato muito acadêmico, né? Então a gente às vezes fica assim, nossa, eu tenho tanta experiência de trabalho e encaixa tão pouco nesse modelo, tá? Mas é um modelo universitário, vocês vão ter que se cadastrar lá. A gente precisa que as pessoas estejam cadastradas nesse sistema do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq. Uma outra coisa que também a gente tem problemas ao avaliar o currículo é que as pessoas não inserem completamente a sua vida acadêmica e profissional, né? Então é bom, quem ainda não tem o currículo Lattes, dá uma olhadinha antes, veja com o colega como preencher adequadamente, porque é a informação que está lá no dia, até o dia da inscrição, que será considerada. Então, tem gente que só preenche e não põe mais nada, né? Só abre o currículo e não coloca mais nada. E aí fica com a nota de currículo zerada. Então, atenção a esse detalhe do currículo Lattes, que às vezes é muito trabalhoso preencher adequadamente. E a outra parte, né, 70%, 70 pontos, é do projeto de pesquisa. No projeto, tem especificado isso no edital, né, o que deve constar, tamanho e tal. E também a gente tem algumas sugestões e respostas para isso no site. Mas, de uma maneira geral, tem uma parte que é um memorial, que é uma descrição da experiência profissional, que foi significativa para o desenvolvimento do projeto, a proposta de estudo e a indicação de um produto esperado, né, como é que ele vai ser desenvolvido. Isso é importante, a gente vai voltar a isso mais à frente, que produtos são esses. Tendo essa etapa, eu não lembro o dia exato, que tem divulgação desse resultado, tem um intervalozinho para a gente divulgar isso e anunciar o cronograma da segunda etapa, que aí envolve as marcações com as bancas, com as salas, horários, dias, tá? Cada linha vai ter o seu cronograma.
Tá? E essa segunda etapa é uma defesa do projeto, né, que tem esse objetivo de avaliar o domínio, né, da pesquisa pelo candidato, a capacidade de argumentação na exposição, e com o potencial para realizar o curso do mestrado no prazo. Porque às vezes tem projetos maravilhosos, mas inexequíveis em 10 anos, é um projeto longo. Então, essa dificuldade de fazer alguma coisa bacana e num tempo que não é tão grande assim, né? E a ideia é ter isso divulgado, o resultado final, no último dia de outubro, tá? A pré-matrícula é só em dezembro. Então tem sempre prazo para recurso, prazo para homologação disso, daquilo. As matrículas, pré-matrícula em dezembro, e eu acho que a entrega mesmo de alguns documentos ficam para janeiro. O projeto tem que conter um cronograma? Não. Assim, o tem que, né? A gente não tem um modelo único, isso está lá explicado no site, né? Não tem um modelo específico, as orientações são bem genéricas, tá? Acaba que o cronograma para todo mundo é muito parecido, tem muitas disciplinas no primeiro ano, né? E algumas que sobram para o segundo ano, e o período para fazer as inscrições, com algumas outras, alguns obstáculos no caminho, que é aprovar no COEP, fazer um exame de qualificação, mas essas são, digamos, os passos de quem está né, dentro, e a gente vai aqui falar mais isso, do processo de entrada, tá bom? Então a matrícula depois, né? Então são essas as linhas e os números de vagas por linha, tá? Tem uma... Bernardo, só lembrando do exame de proficiência, né? Não sei se está... o exame de proficiência, ele é uma exigência para a matrícula. Então, quando vocês fazem a inscrição agora em julho, vocês não precisam apresentar o certificado de proficiência. Mas, se passarem no ato da matrícula, tem que ter esse certificado. Lá no site, nós temos também a indicação de quais são os exames de proficiência que são aceitos. Eles são feitos aqui no Senex, alguns deles, outros não, e tem datas específicas para o exame. Então é muito importante que vocês prestem atenção ao calendário de exames de proficiência do Senex, porque já tivemos também casos de candidatos aprovados e que não se atentaram para a data dos exames e no ato da matrícula não tinha o certificado. Então, esse é um cuidado muito especial que vocês têm que ter. Em setembro começou esse ano a avaliação de proficiência. Esse foi o primeiro ano. Como é uma instituição federal também, ela pode ser validada aqui? A gente ainda não tem essa informação. No edital saem já aqueles que são reconhecidos, né? E tem uma brecha lá que aqueles que não estão previstos no edital podem ser avaliados pelo colegiado, tá? Fica. Então, assim, para falar, né, de prontidão se é válido ou não, me parece que o seu argumento é razoável. É uma instituição federal, séria e tal, e esse que é o critério, né? Esse item da proficiência é uma questão que às vezes apavora as pessoas, mas é importante lembrar que não é proficiência, não é fluência em outra língua, né? Primeiro que as línguas são inglês, francês e espanhol, e proficiência é uma leitura instrumental. A gente quer saber se a pessoa consegue ler algum texto. A ideia é que às vezes os textos em outras línguas são utilizados nas disciplinas ou nas pesquisas de vocês. Hoje em dia o Google Tradutor ajuda muito quando você está online, não é? Mas o tipo de proficiência que é avaliado nessas provas, né, é uma leitura instrumental. Ou seja, eu tenho a impressão que até as perguntas você responde em português, mas você lê e entende algum texto, né, de outra língua. E eles são, como a Nilma falou, tem várias provas ao longo do semestre. São 4, se eu não me engano. Isso é uma coisa que vale a pena vocês fazerem o quanto antes, tá?
Primeiro, ele tem uma validade de 2 anos. Né? Se você, vamos supor, conseguiu a proficiência e não foi selecionado nesse processo, no ano que vem você já está com a proficiência pronta, o outro ano também. Né? Além disso, a gente sabe que é um investimento de tempo e de recurso também. Eu não sei quanto que está a taxa, mas tanto... 120 reais. 120. Eu tenho a impressão que, como a taxa de inscrição no Promessa, que eu esqueci de falar, era a primeira coisa, tem uma taxa de 143, não sei que centavos. Mas ela pode ser, para quem comprovar, como é que é o termo que eles usam aqui? Pode ser isento da taxa candidato cuja situação econômica justifique a gratuidade de sua isenção. Tem a FUNP, é uma fundação ligada à universidade, que regula essa coisa de assistência estudantil e que faz a avaliação das condições econômicas de cada um. Imposto de renda, salário, tem vários critérios. Tá? Mas isso tem que ser pedido com antecedência de até 15 dias. Né? Tá ok? Então tem essas 2 taxas aí já previstas e que podem ser... a do Senex eu não tenho certeza não, mas eu acho que também tem essa possibilidade de isenção. Tem, não tem? Tá, tem uma pessoa aqui, outra lá, e eu vou tentar correr um pouco e depois a gente volta e fica o quanto vocês quiserem tá? Mas porque tem outros assuntos que a gente ainda não viu. Se puder falar alto, sabe por quê? A gente está tentando, a gente queria falar de cara o que a gente tem a falar para poder virar a câmera e gravar, às vezes as perguntas de vocês interessam para outras pessoas. Pode ser? Mas se é sobre isso, faça já de uma vez, então. Esse exame de proficiência do Senex, outras escolas de línguas também são aceitas? Por exemplo, Number One, MAI, FISC... Não, tem que ser exclusivamente do Senex. Eu acho que essas não é exclusivamente do Senex. No edital sai quais, o TOEFL, o IELTS, que é um de língua, né, de língua inglesa, qual que é o da língua francesa, qual que é o da língua espanhola. Então já é direcionado. Eles já preveem aqueles que são os mais comuns, tá? E preveem também. Fazer um curso de proficiência, por exemplo, no Number One e aí não a gente recomenda demais esse que é oferecido aqui pela Faculdade de Letras, tá? Mas para quem já tem esses outros, porque esses outros são muito mais caros e trabalhosos, tá? Não que sejam menos bons, né? Okay. Mas às vezes são mais do que a gente precisa, tá certo? Agora, além disso, quem é diplomado em licenciatura de língua estrangeira, ou fez bacharelado em língua estrangeira, em qualquer universidade reconhecida, vale também como um comprovante de proficiência. Tá? O edital trata dessas coisas. Tá bom? Agora, sempre com algumas coisas que a gente fica sem poder dar certeza. Será que o meu vai valer? O edital prevê isso. Olha, casos não previstos, né? Outro documento equivalente pode ser aceito a critério do colegiado do curso, que é um colegiado que tem bom senso, mas é sempre um risco a mais. Tá certo? Vamos à frente. Então, essas são as linhas. E aí lembrar o seguinte, ó, ensino de ciências é 7 para concorrência ampla, 7 para cotas. Educação tecnológica e sociedade, 4 e 4. Educação em museu, ciência e ciência, 5 e 5. Educação do campo, 3 e 3. E por aí vai, tá? Metade para concorrência ampla e metade para cotas. Tá certo? Muitas pessoas estão ligando para a secretaria, mandando e-mail para os professores, perguntando em qual linha o meu projeto se encaixa, para qual linha você acha que eu deveria me inscrever. Aí é interessante a gente pensar que é um processo seletivo, né? E as informações, elas estão, como o Bernardo já falou, muito detalhadas lá na nossa página. Então, é interessante que os candidatos entrem nas descrições das linhas, vejam quais são os professores, olhem o currículo Lattes dos professores, vejam que tipo de pesquisa que eles fazem, para se orientar. Porque é muito difícil
a secretaria fazer essa orientação, né? Então, é o candidato que tem que procurar as informações e, de preferência, as que estão no site, tá bom? Então, às vezes, as pessoas ficam um pouco nervosas com a secretaria por não ter essa informação. Para qual linha eu vou? Mas vocês concordam que não é adequado essa informação por parte da secretaria, ok? E a pessoa pode concorrer em Mais de uma linha? Então é o seguinte, tem lá no processo de inscrição um itemzinho que você aceita ou não, né? Você ser transferido durante o processo, tá? Isso não garante que você vai ser transferido, mas se às vezes você faz para uma linha e o comitê de seleção dessa linha fala, nossa, aqui não se encaixa tão bem, se encaixaria melhor na outra linha, e ele envia esse processo para outra linha caso o candidato tenha marcado lá que ele se dispõe a mudar de linha. Tá bom? Mas eu acho que o ideal é preparar para uma determinada linha. E no caso, 2 projetos completamente diferentes, um para ciência Não, e outro para arte? CPF, né? Você vai fazer um projeto só. Você não consegue fazer. Você não consegue fazer matrícula. Uhum. Tá? E aí a gente acha que é isso, que assim, não tem uma receita para como às vezes até a gente que está trabalhando junto não está sabendo de que um professor está desenvolvendo numa determinada linha. Então, é aquele interessado que deve procurar ver o que os alunos estão fazendo, quem são esses alunos, quais são as disciplinas dessa linha, já dá uma boa dimensão, né? Porque a gente tem disciplinas que são obrigatórias, são 5 disciplinas, não, são 8 disciplinas obrigatórias, mas 3 de conteúdo, né? O resto são outras 3 não são 6 no total. São 6. 3 são mais de seminários de acompanhamento do desenvolvimento do projeto. E tem 5 optativas. Essas 5 já aparecem lá quais são as optativas de cada linha. Então é uma maneira de vocês se inteirarem, né, do que é discutido em cada uma dessas linhas. Mas também outra possibilidade é ver os produtos dos alunos que já concluíram o curso nessas linhas. Tá? É uma boa maneira de ver o que tem sido feito e de alguma maneira dialogar com o que já tem sido feito, né? Ninguém está inventando a roda, é bom levar em consideração, não que vai fazer igual, mas não é para repetir o que já foi feito, mas é para avançar em cima do que já foi feito, né? Então é muito bom que vocês conheçam o que vem sendo feito, tá bom? Às vezes até em outros programas, né, dá uma olhada, tem outros mestrados profissionais em educação e ensino que podem ser inspiradores para fazer um projeto, para pensar um produto e para definir em que linha é essa que vocês estão pensando em trabalhar. Tá? Muitas pessoas perguntam, como é que a gente conhece, né? Tem alguma... Eu posso perguntar se o professor avalia o meu projeto? A gente primeiro recomenda que o professor, quase todos vão estar envolvidos no processo de seleção, que eles não participem disso, né? E segundo, que é humanamente inviável pela quantidade de demandas que ele já tem no dia a dia, né? E de pessoas interessadas. Então, a gente realmente fala assim, olha, você pode dar uma olhada no projeto? Não. Né? O que a gente faz é assim, alguns dos alunos, algumas pessoas foram se inscrevendo como disciplinas isoladas, e às vezes nas disciplinas eles têm que mandar um projeto como uma atividade didática daquela disciplina, e aí ele tem um retorno. Então, é uma maneira de aproximação interessante que muitas pessoas fazem para ir conhecendo, para ver se é isso mesmo, para ir vendo uma disciplina, se interessa, se é aqui mesmo, né, se é com essa turma, enfim. É uma maneira de conhecer, tá? Mas não é a única nem a principal, tá? Mas além disso, dessas disciplinas que as pessoas fazem como disciplinas isoladas, tem muitos seminários que são abertos, né? A gente divulga eles quase sempre no Facebook e no site também. Vem um pesquisador falar de um tema, é aberto para todo mundo, então sintam-se convidados e convidadas. Então, as perguntas frequentes do site, as respostas estão no site, né? Mas essas eu achei que eram as mais
Algumas não é só para, não vou falar da resposta, né, mas falar, olha, tem lá o passo a passo para como cadastrar no Lattes, lá tem uma sugestão do que deve ser o projeto, né, e fala dessa menção ao produto, né, o que você está programando, fala desse exame de proficiências em língua estrangeira, né, o que é, como a Nilma falou, não é para inscrição, mas é para matrícula, né? Tá, mas eu vou fazer, antes de saber se eu passei, faça, já vai ajudar, e depois, em outro momento, você pode usar isso para outras coisas, né? O que é esperado como trabalho final? A gente tem dois produtos finais, tá? Um é uma dissertação e a outra é um produto que engloba várias coisas. Livro didático, sequência didática, documentário, jogos, projetos de intervenção, que mais? Aplicativos. Enfim, lá no site tem já um leque de possibilidades, né? Mas como assim, não está determinado ali, né? Um leque amplo. Eu acho que vocês podem dar uma olhada nos produtos também. Pessoas produziram vídeo, cartilha para os pais de alunos, material para os professores, material para os professores usarem em sala, material para os gestores dialogarem com os professores. Tem linhas que nem sempre são voltadas à escola. Então, é o nosso público preferencial, são professores, né? Mas tem linhas de tecnologia e sociedade que trabalham, às vezes, um processo de gestão, de produção de informação, né? E linha de museus que trabalham com pessoas, às vezes, mais ligadas à Secretaria de Cultura. Então, não é exclusivo para professores, mas a maior parte das linhas trabalha com atividades ligadas à escola, sistema de ensino, público de ensino. Também não necessariamente público, mas a nossa ênfase principal é essa, não é exclusivo, né? Tem professores de escolas particulares, da rede privada, mas o foco, enfim, a gente acha que a missão é melhorar a missão do programa, então o foco nas disciplinas é sempre esse das redes públicas. Eu queria falar um pouco dessa questão do produto, só um pouquinho mais, porque no projeto, lá nas orientações que temos no site, é colocado o que é esperado de produto. E a gente tem, de experiência de outras seleções, muitos candidatos que não se atentam para as informações que estão no site, e na hora da defesa do projeto a gente fala assim, e aí, qual seria o seu produto? Qual a sua proposta de produto? Aí a pessoa não sabe o que dizer, não pensou sobre isso, né? Então, essa é uma particularidade do mestrado profissional, não é o que o diferencia do acadêmico, mas é uma particularidade e que tem que ser pensada, porque a ideia é que esse projeto de pesquisa, de estudo, de reflexão, ele retorne para o seu contexto de trabalho. E nesse retorno, esse produto, juntamente com a reflexão sobre ele, que está na dissertação, né, ele seja aplicado, desenvolvido não só pelo aluno, o professor ou o profissional ligado à educação, mas também pelos colegas outros de trabalho. Então, é importante pensar nessa ideia do produto. Ler no site, ver, como o Bernardo disse, a gente já tem lá bastante produto das defesas. Nós já temos 2 turmas que defenderam as suas dissertações e lá a gente está colocando aos poucos os produtos desenvolvidos. Então é importante ter essa ideia e pensar em que esse produto pode ajudar no meu contexto de trabalho, né?
Só detalhando um pouquinho mais o que é necessário para se inscrever, porque muita gente tem ligado na secretaria para perguntar, o edital vai ser publicado, mas o edital dos anos anteriores eu acho que está no site e é a mesma coisa, né? Então tem toda uma documentação pessoal que é exigida, a cópia em PDF, é exigido o projeto para a inscrição. O projeto não pode ser identificado em nenhum local, nem no memorial. Isso também é motivo de eliminação do candidato já na inscrição. E o currículo Lattes bem preenchido, né? Então, essas são as coisas que vocês têm que providenciar para a inscrição. Para a matrícula, o certificado de proficiência. Tá? Bom, eu já abri o site, né? E as perguntas que não tiverem lá, a gente vai conversar aqui agora, tirar dúvidas, outras que se não der tempo aqui vocês podem mandar por escrito. A gente tem interesse em colher as dúvidas para poder responder já no site, tá? O que for possível. Tá, ok? Então, só o caminho é esse. Lá, como a Nilma falou, tem o processo seletivo lá, tem os editais dos anos anteriores, né? As pessoas, vocês vão achar os professores, os alunos por linhas. Eu só mostrar aqui. Tá, isso, onde que estão as turmas. Eu tenho a impressão que os alunos não estão organizados por Lattes, né? A gente não tem acesso direto ao currículo deles, mas é uma maneira de comunicar, acho que tem e-mail. Estão aqui, ó, 2014, tá. Todo mundo aí. Trabalhos finais. Os trabalhos finais não estão todos lá, mas já tem muita coisa das dissertações e dos produtos, tá? Eu acho que até o final do mês as dissertações já devem estar. Essas que não estão disponibilizadas ainda, outras já estão disponibilizadas, só clicar o link, já dá para ver o jeitão, a linguagem, o que é. Demora um pouco até os alunos entregarem as versões finais, a biblioteca receber e ter o link para colocar aqui. Por isso que não estão todos, né? Agora, eu tenho a impressão que as cópias... As cópias físicas já estão na biblioteca. Então, se eu tirar uma tarde, vir olhar, né, um sábado, a biblioteca abre até sábado. E dar uma olhada, fiquem à vontade. Pois é, agora a gente vai tirar dúvidas. Olha os produtos aí. Mas era bom poder falar alto ou no microfone, jogar o microfone. Você fala bem alto, pode ser? Não, vamos circular o microfone. Esse daí que estava... Mas aí, longe daqui... É pra gente poder gravar, então o som faz diferença. Isso, vai lá. Leva, que aí... Boa noite. Eu gostaria de saber se o memorial ele pode ser em primeira pessoa, conforme acontece na França, ou se tem que ser em terceira? Pode ser em primeira pessoa, sem problemas. Deve, né? Sabe quem é o eu, né? Na verdade, deve. Você não colocando o seu nome, pode ser em primeira pessoa. A escola que eu trabalho, você não deve evitar essa identificação, né? Você fala, eu sou... você não fala o seu nome, você fala professora de que é, que escola que é, dá muitos elementos, a gente recomenda que não tenha esse identificador. Mas você pode falar de muitas experiências pessoais na primeira pessoa, sem se identificar, tá? O memorial, ele não é avaliado separadamente, tá? Não tem uma nota para o memorial. Ele é um recurso que a gente usa para analisar os projetos e principalmente para poder conversar na prova de defesa. Tá? Então ele nos ajuda a contextualizar o projeto e arguir na segunda etapa da seleção. Boa noite. A minha dúvida é mesmo nessa parte de linha de pesquisa, que creio que é a dúvida da maior parte de todos nós.
Eu sou mesmo uma das pessoas que mandou e-mail, que tenho buscado, que tenho lido tanto o currículo dos professores quanto dos alunos. E a linha de pesquisa que eu achava que era o projeto que até então eu tenho escrito, não foi possível. Então, assim, vou continuar consultando, buscando, igual você falou, a questão de olhar, mas a gente pode continuar mandando e-mail, perguntando para os alunos ou professores, na medida do possível, né, até a data da inscrição, para ter essa resposta, porque quanto mais a gente busca, é sinal que a gente está interessado. E eu quero estar assim, clara, coesa, da linha de pesquisa que eu devo buscar para investir melhor no meu projeto. Você pode buscar as informações. O que o Bernardo falou, e eu afirmo, é que a gente não garante que todos os professores e todos os ex-alunos vão te responder. Então não há garantia e também não há orientação nesse sentido. Se o professor achar adequado, se ele quiser responder, ele vai responder, tá? Mas pode ficar à vontade. Até mesmo porque os e-mails dos professores são divulgados na página, né? E é para isso mesmo, para essa comunicação, caso haja necessidade, tá? Boa noite. A minha pergunta é uma coisa prática. Eu não moro em Belo Horizonte e a minha cidade, eu sou funcionária pública lá, professora, e a minha cidade oferece a opção de quando a gente passa no mestrado, mensalmente eles continuam depositando o dinheiro do nosso salário, licença com vencimento, para fazer o mestrado. Porém, pessoas que passaram na minha cidade disseram que o promestre, a universidade já existe, que você esteja trabalhando. Eu entendi que a gente poderia ir à minha cidade 2, 3 vezes na semana, né? Mas é obrigatório eu estar trabalhando vinculado ou não? Não é obrigatório. Mas é importante você ter perguntado, porque é uma informação importante. O promestre não tem bolsas a oferecer aos alunos. Os mestrados profissionais em educação e ensino não oferecem bolsa aos alunos. Desde a origem dos mestrados profissionais, a ideia é que as instituições empregadoras liberem os seus profissionais para fazer o mestrado, seja com vencimento ou sem vencimento. A ideia era essa, era que eu estou dizendo, porque você será privilegiada, né? Nós temos as redes estadual que interrompeu a liberação dos professores e funcionários técnicos, e a rede municipal a gente está em acordo, conversando, e a gente tem feito isso também na rede estadual, e com todas as prefeituras nós tentamos fazer esse contato, que é de informar o que é o programa, da importância de qualificação dos profissionais, da importância do retorno desses trabalhos desenvolvidos aqui. Algumas prefeituras têm liberado, outras não. E em relação a estar trabalhando, tem uma vantagem de você estar trabalhando, que é de você realizar a pesquisa na sua sala de aula, na sua escola. Isso é uma vantagem. Mas tem pessoas que têm uma liberação parcial, tem uma diminuição de carga horária, mas também você pode ter uma licença e ser autorizada a pesquisar na sua própria escola. Então isso é muito variado, tá? Não tem exigência de estar trabalhando. A gente tem sido comum oferecer as disciplinas terça, quarta e quinta. E no primeiro ano praticamente é difícil você não estar pelo menos esses 3 horários à tarde aqui. Na última conversa com a secretária municipal de Belo Horizonte, ela falou que seria mais fácil para eles apoiarem e liberarem por um período se a gente conseguisse concentrar esses cursos
em um dia e meio, por exemplo, manhã e tarde, ou talvez nas férias, concentrado nas férias. A gente está estudando essa possibilidade para diminuir a necessidade de liberação. Agora, a gente acredita que é um investimento das secretarias, que é a melhor coisa, se você tem uma prefeitura que entendeu que isso é um grande investimento, eu acho que você tem que aproveitar. A gente mandou carta para uns 60 da região no início do ano, falando, e a maior parte não imagina, fala, mas é gratuito, porque às vezes as secretarias tem vários professores fazendo cursos pagos, não tão bem avaliados quanto esse programa do FMG, e mesmo assim pagos. Então o curso é gratuito, mas ele não tem bolsas de estudo, ele conta com essa diminuição de carga horária. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o projeto. Sobre o projeto? Como é que eu faço? Eu queria... eu queria que você me explicasse, ou a professora, um pouco mais sobre essa linha de projeto. Não necessariamente temas, mas como elaborar esse projeto, que tipo de linguagem, assim, uma coisa... O que dizer lá, como ser sucinta, a gente fica muito insegura na hora de escrever o pré-projeto, para mandar, como que é isso? A informação tão detalhada, a gente não tem como dar, porque os projetos são individuais e isso faz diferença na seleção. Mas devem ser projetos de intervenção. Então, o que é um projeto de intervenção? Você identifica um problema e você propõe ações para resolver aquele problema. Para propor ações, você vai pesquisar, você vai entrevistar pessoas, pode ser uma análise documental. Eu não sei, as metodologias de pesquisa e de intervenção podem ser variadas. Então, o que eu acho que é mais importante é você identificar uma situação, problema, e propor ações, né? E para propor ações, logicamente, você vai estar aqui no curso, você vai estar no seu ambiente de trabalho, pesquisando e tudo mais. A linguagem, que subseções deve ter, quantas sessões, isso é particular de cada um. Não há essa exigência de tem que ser em primeira pessoa, terceira pessoa. Isso não é o que faz o seu projeto ser aprovado ou não, né? O que faz é identificarmos uma possibilidade de desenvolvimento de um trabalho que possa contribuir lá no seu contexto. Não sei se o Bernardo quer completar mais alguma coisa. É isso mesmo. Talvez um caminho, palpite, né? Se você olhar lá uma dissertação que é próxima daquela que você acha que está próxima do que você imaginou fazer, talvez você escreva para esse autor, falando, olha, você não poderia dar uma olhada no seu projeto, como você endereçou. Você vai ver que é bem diferente do produto do que foi proposto inicialmente, mas é um diálogo possível, né? Você conhecer outros projetos. A gente faz isso quando está querendo submeter para o edital. Quem que já submeteu, como é que foi no ano anterior, né? Conhecer como... Agora, como a banca não é a mesma, né? Nem o tempo é o mesmo, nada garante que você entregar o mesmo projeto, você vai ter a mesma avaliação, mas eu acho que é uma fonte inspiradora, pode ser. Tá bom? Quando a professora relata a situação de que existe a questão de se apresentar um projeto, né, inédito, digamos assim, né, uma criação sua, existe a possibilidade de, para que nós, enquanto candidatos, propusermos um trabalho que seja nosso, mas que a intenção seria desenvolvê-lo a nível estricto e não lato.
Ou seja, eu realizei já um projeto e aí a intenção é dar melhoria naquele próprio projeto e voltar a escrevê-lo com as melhorias pensadas a título dele. Existem candidatos que apresentam um projeto que eles são continuidade de uma especialização, por exemplo, tá? Mas já encontramos alguns problemas. Por exemplo, o candidato apresenta o projeto para a seleção do mestrado que não tem nada a mais do que ele fez na especialização. Então aí tem um problema, concorda? Então, o que a gente espera é que você avance, que você vá além. Nós temos vários ex-alunos das especializações aqui da FAI mesmo, e que falam, olha, eu terminei o meu trabalho de especialização, identifiquei problemas, não estava tão bom, agora eu quero prosseguir. Mas aí já é uma outra etapa, não é mais o mesmo trabalho. A partir daí, o que ele vai fazer? Tá? Então é possível sim, desde que tenha avanços. Para quem vai tentar isenção através da FUNP, eles mandam um e-mail, né? E eu fico muito duvidosa em relação à validade desse e-mail. Ele é assim mesmo? Eu não sei exatamente como essa comunicação com a FUNP, mas você está falando se o e-mail chega aqui, é isso? Chega. Eu acho que eles mandam para você também, não? Só deles mandarem o e-mail? Sim. Eles mandam para o nosso e-mail da secretaria os pareceres, né? Mas já aconteceu o caso de o aluno ligar e falar assim, olha, eu fui isenta, né? A gente identifica isso na hora da homologação da inscrição. O aluno não mandou o comprovante de pagamento. Aí a sua inscrição não é homologada. Aí o candidato reclama, fala, não, mas eu pedi isenção na FUNP. E aí a gente vai conferir. Mas já aconteceu. Então, a ideia eu acho, né, eu como candidata eu faria, é que se eu tenho certeza que eu fui isenta, eu me comunico com a secretaria do programa para certificar se a secretaria está sabendo que você está isenta, tá? A minha questão é mais relacionada à data, por exemplo, da segunda etapa, que é a prova de defesa do projeto, né? É a própria UFMG que marca essa data e nos comunica a partir da avaliação do projeto, quando a gente vai fazer a prova de defesa, ela é estabelecida